tem jeito. Uma pergunta que, sei lá, imagino que você deva escutar, porque eu já escutei, já vi a respeito, sei lá, tem aqueles documentários do Netflix que falam, por exemplo, que é, e talvez seja por essa questão do lobby vegano que existe no mundo atualmente, né? Mas que supostamente tem uma correlação entre o consumo de carne e câncer. Sim. Então, isso, cara, é um viés, puta, é tão difícil, é um tema super extenso, mas assim, não faz sentido nenhum, né? Então, primeiro, todos esses trabalhos que mostram essa associação de câncer com carne, é tudo estudo observacional, ponto, né? Então, não dá para estabelecer causa e efeito num estudo observacional, certo? Então, isso é uma coisa importante de qualquer pessoa que entende de estudo científico, né? A gente vai, talvez, ver uma associação e tentar estudar melhor. Então, aí o que acontece? A primeira coisa é que a gente olha quais são esses, assim, aonde são feitos esses estudos observacionais. Na maioria das vezes em um país moderno, né, que se fala já há um tempo que carne não faz mal, porque carne tem gordura saturada. Então, desde que a gente demonizou a gordura saturada, a carne virou uma coisa que não era boa de se comer, né? E aí a gente, agora, no começo o problema era a gordura saturada, agora a gente está falando que o problema é a proteína também, o ferro que tem na carne, né? Então, se tentando demonizar a carne. Mas aí então tá bom, a gente está falando de uma coisa observacional. Eu vou só criar um paralelo aqui. Então vamos dizer cigarro e câncer. A gente sabe que cigarro causa câncer de pulmão, né? E isso foi baseado em estudo observacional, certo? Como? A diferença é que assim, a associação de quem é tabagista para o câncer de pulmão, ela é absurdamente maior. Então, assim, quem não fuma tem uma chance baixíssima de ter câncer de pulmão, e quem fuma, essa chance aumenta, se eu não me engano, 80, 100 vezes. É muito maior, né, o risco relativo. Quando a gente está falando desses trabalhos que vem a associação de câncer de e com carne, a associação ela é baixíssima. Ela é de assim 20% a mais, tá? Então é 0,2. Então a gente está falando assim, tipo, sei lá, 1 em 1000 pessoas tem câncer durante a vida, câncer de intestino grosso. Estou chutando um número aleatório, tá? Não, eu não lembro assim números reais. Aí, quando come mais carne, vai para 1,2 em 1000, né? Aí, beleza, esse número 0,2 em 1000 parece relevante. Se eu coloco um em risco relativo, eu falo que é 20% e parece bastante. Só que quase todos esses trabalhos, o intervalo de confiança deles, eles pegam um. Então, ou seja, não dá para, nem nesses trabalhos, assim, tem um monte de revisão e meta-análise mostrando que não dá para se estabelecer essa relação, né? Aí, por que que tem uma relação aumentada? Aí, provavelmente é o que eu falei já do Healthy User Bias, né? Tipo, que é o viés da pessoa saudável, né? Como a gente está falando que carne faz mal há muito tempo, né? Quem hoje, o padrão médio da pessoa que come carne é a pessoa que não cuida da saúde, né? Então, a pessoa que se cuida, quando você pensa em alguém saudável, a gente já está num ambiente selecionado, né, nossa bolha, mas sei lá, você pensa na sua tia lá, não sei o que, a visão dela de quem se cuida é a pessoa que, tipo, come um pão integral de manhã, que no almoço faz um prato com uma salada e come um peixinho, e não come gordura e não come carne vermelha, sabe? Essa pessoa se preocupa com a saúde, ela não fuma também, e aí todo esse viés influencia no estudo observacional. Então, primeiro que isso está baseado em estudo que não dá para estabelecer causa e efeito. Aí a outra coisa que a gente vai olhar, e eu vou voltar para o cigarro, é pensa assim, se eu tivesse uma população que todo mundo fuma 3 maços de cigarro por dia e ninguém tivesse câncer, ia questionar, né? E você tem que parar e falar, cara, talvez alguma coisa da minha teoria está errada, né? Será que a gente tem isso na carne? Tem, né? Então, imagina que assim, de novo, a gente está falando de associação, né? De observacional. Só que, pô, se eu criei uma teoria que, pô, a carne aumenta em 20% a chance de ter câncer, aí eu pego uma população tipo Inuit, que a dieta deles é 90% das calorias baseada em carne e gordura. E quando você olha os relatos antes de ter comida moderna neles, eles também não tinham câncer de cólon. Aí você fala assim, pô, então quer dizer que os Inuit, eles têm alguma alteração do DNA deles, que eles podem comer carne quanto eles quiserem e eles não têm câncer de cólon. Então vou ver os Maasai. Também, os caras tomam leite, sangue, carne e eles também não têm câncer de cólon. Bom, então essa teoria provavelmente não está certa. Então,
E aí, assim, o que os caras fazem? Começam a achar um monte de surrogates, né? Que é tipo marcadores para você culpar e falar que, que isso causa câncer. Então, pega lá o ferro M que tem na carne, ele está associado com câncer. Aí você vai ver os trabalhos. Aí, tipo, sei lá, é ferro M em rato, numa quantidade que seria, tipo, 20 vezes o que você comeria na carne, com mais comida processada, e aí eles é no rato, né? Lembrando, então, tipo, o rato é o bicho que deveria comer grão, que ele fica roendo e não carne. E aí o rato tem um marcador maior de câncer com o ferro M. Aí você fala, cara, dá para extrapolar isso para o homem? Não, não dá. Né? E aí a gente, assim, o que faz mais sentido é olhar para, pô, se a gente está pegando uma população que tinha um estilo de vida saudável, comia carne e não tinha câncer, pronto. Se a gente não tem evidência suficiente para falar que carne causa câncer, não dá para afirmar isso. Só que teve o trabalho que colocou a carne como um carcinogênio tipo 2A, se eu não me engano, foi uma revisão dessas, com uma meta-análise, que pegou um monte de trabalho que tinha uma associação fraca de carne com câncer, mas, por via das dúvidas, então vamos colocar a carne. E aí você vai ver quem que estava lá no board que escreveu isso da World Health Organization, era um monte de gente vegana, né? Então, quando você vai ver, sei lá, a Escola de Saúde Pública de Harvard, os caras são vegetarianos. E eles têm isso como um viés. Então, toda vez que você vai escrever um trabalho, você tem que declarar seu viés de interesse, né? Então, se o cara fala que ele é vegetariano, provavelmente quando ele está desenhando o trabalho, ele quer provar que a carne faz mal e que comer vegetariano é melhor. Então, a maioria dos trabalhos que mostram essa associação maior são feitos por grupos de vegetarianos. O próprio grupo que colocou a carne como no grupo de carcinogênios lá foi um grupo de um monte de vegetariano. Um dos caras que estava nesse grupo, que não era vegetariano, ele descreve isso, tem trabalho publicado mostrando que ele fala isso, que tem esse viés e que não devia ter sido colocado. Então, assim, não tem evidência suficiente e não faz sentido colocar carne com câncer. Agora, se você come carne, toma cerveja e a sua carne é frita no óleo, empanada na farinha, e você toma cerveja e você come um monte de carne processada, você dorme mal, você não faz exercício, aí, bom, talvez a carne não te faça bem também, mas será que é a carne ou é todo o resto? Né? Então tem que ter essa visão um pouquinho mais macroscópica, assim, tipo, para fora. Assim. Perfeito. Um outro tema sobre alimentação que o pessoal pediu para eu te perguntar é sobre hidratação. Tipo, a gente sempre ouve falar que precisa tomar um número X de litros d'água e que se não tomar você vai ficar com dor de cabeça. Que você fala sobre hidratação? Cara, a gente, de novo, né, vamos olhar evolutivamente. A gente criou um mecanismo altamente sensível que se chama sede. Então, é muito, não faz sentido, na minha opinião, você falar que você tem que tomar tantos litros de água. Primeiro porque, assim, é totalmente variável a quantidade de água num dia para o outro que você vai usar. Né? Então, sei lá, que você vai urinar, que você vai perdendo suor, se você está falando, você está perdendo água, se você faz exercício, um dia você vai transpirar mais, se o dia está quente, se você está no ar-condicionado. Então, primeiro, não dá para você estimar. Varia de pessoa a pessoa. Né? Então, tem gente que transpira mais, tem gente que transpira menos. Tem gente que tem uma tendência a urinar um pouquinho mais, tem gente que urina um pouquinho menos. Então, assim, é impossível você dizer o quanto de água você deveria tomar, nem o mínimo, né? O importante que eu acho é assim, você tem que ir de acordo com a sede. Então, se você tem sede, bebe água. Se você não tem sede, não bebe água, né? Não precisa. Se você exagerar na água, nosso corpo consegue lidar muito bem, tá? Com um excesso. Não, dá para fazer intoxicação hídrica? Dá. Se você beber água demais, você pode ter problema com isso, tá? Você vai ter alteração do distúrbio eletrolítico, porque seu rim vai começar por essa água para fora e ele não vai conseguir segurar todos os sais e eletrólitos que ele precisa. Então, você pode fazer distúrbio eletrolítico por conta de beber muita água livre, né? Sem eletrólitos. Agora, é muito difícil você ficar com uma sede absurda e você não tomar água. Você não vai, então, assim, beber água de menos também é difícil. O problema que a gente tem é assim, numa dieta não saudável,
né, de comida processada, de óleo vegetal, com um monte de oxalato, as pessoas começam a ter que excretar, às vezes, mais toxinas, né? Então, se você come um monte de porcaria, seu fígado vai, seu fígado vai metabolizar essas coisas e depois ele vai tentar excretar pelo rim. Aí, talvez faça sentido beber um pouco mais de água do que a sede, porque você está comendo um monte de porcaria. Agora, tem evidência que sustenta isso? Não, né? Então, talvez faça sentido só, mas eu acho que o que é mais sensato é tomar água de acordo com a sede. Não faz sentido. Eu É. confesso que eu acredito 100% no que você está falando, mas é engraçado como essas coisas do bom senso evolutivo se perderam, né? Tipo, eu tenho Sim, sobrinhos, assim, pra mim sempre foi muito claro, assim, pô, criança não quer comer? Não dá comida, daqui a pouco ela vai querer comer e você dá, sabe? Não tem, tipo, tanto um problema a criança não comer o prato inteiro se ela tá satisfeita. sim, tem E, a fome, né, para isso. exato, tipo, tem um, entre aspas, termômetro biológico que avisa a pessoa se ela tá com fome ou não. Você querer forçar ela Sim, a comer quando ela não tá com fome, pra mim não faz muito sentido. E sim, sede, idem, assim, me parece só lógico, mas vendo meus irmãos mais velhos cuidando dos meus sobrinhos, vendo pessoal no geral, assim, não é tão óbvio quanto parece, né? eu vejo, assim, brincar com esse termômetro sempre, normalmente dá errado, né? Então, assim, você pensa em comida, sei lá, você pega uma criança mesmo, ou você não tá com fome. E aí você fala assim, bom, mas eu acho que eu preciso comer. Aí, se você não tá com fome, você vai querer comer alguma coisa que é muito palatável. Então, você vai acabar comendo uma coisa que é mais processada e que é mais fácil. Você não vai comer comida de alto valor nutricional. Por quê? Porque o nosso corpo está acostumado a comer comida que tem uma densidade nutricional adequada. E aí ele sabe quando para e beleza, você está com saciedade. Eu tenho uns trabalhos interessantes disso, né? Tem um com criança que é legal, que eles pegavam um monte de criança e colocavam com uns buffets que tinha de tudo, assim, para comer. E aí eles pegaram e colocaram e aí no geral assim, eles comiam uma média adequada, mesmo tendo tudo disponível de proteína, de carboidrato, de gordura, né, que a gente teoricamente precisaria. E eles colocaram nessas crianças umas crianças que estavam com deficiência de vitamina lipossolúvel, que estava meio desnutrida. E aí tinha lá, tipo, óleo de fígado de bacalhau. Pô, um negócio que você fala, cara, isso não é gostoso, né? Pra você ir lá e comer, assim, você come o que você acha bom. Aí, pô, colocaram as criancinhas lá que estavam com deficiência de nutricional, as crianças iam lá e ficavam comendo um monte de óleo de fígado de bacalhau, né? Até que elas melhoraram a nutrição e de repente pararam de comer. Então, assim, você vê que a fome o nosso paladar é uma coisa super bem desenhada na evolução para a gente buscar aquilo de nutriente que a gente precisa. E isso é até um dos fatores, provavelmente, que a gente tem tanta obesidade. Porque talvez o maior regulador da fome seja a nossa meta proteica. Então, a gente tem tipo, meio que uma quantidade de proteína que a gente precisa comer, que é ideal, assim, durante o dia. E se a gente não chega nela, a gente fica querendo comer mais. Então, quando a gente começa a fazer comida que tem uma quantidade de proteína baixa, a gente dilui a proteína na dieta, você acaba comendo mais para chegar na mesma meta proteica. Então, você vai fazer uma dieta hipercalórica. E aí, por isso também que uma dieta carnívora funciona, porque você está pegando a comida que tem a maior densidade de proteína e nutricional, não só proteína, mas todos os nutrientes, e em geral, proteína na comida natural vem junto com o nutriente, né? E aí você consegue chegar na sua meta de proteína rápido, você fica saciado e para de comer, né? Então isso é uma coisa normal. Assim, quando a pessoa, sei lá, sai da dieta padrão, né, que é essa que a gente está falando da pirâmide, de comer porcaria, comida processada, e aí você vem para uma dieta de comida de verdade. E aí pode ser, cara, desde paleo, carnívora, low carb, não sei o quê, cetogênicas, a saciedade muda. Você não fica com fome o tempo inteiro. Você consegue passar várias horas sem comer. Você vai comer quando você estiver com fome. E aí, sei lá, cara, pensa quando você senta, não vai num churrasco, né? Pô, eu como carne pra caramba, mas chega uma hora que, assim, eu não consigo mais comer carne, né? Tipo, eu consigo comer 1 quilo de carne, mas passa disso, cara, né? Não dá mais. Agora, mesmo assim, se você colocar um doce, você come o doce. E aí você repete o doce, né? Então, assim, é uma coisa que a gente consegue bagunçar com esse nosso termômetro da fome. Interessante isso. Pô, interessante.